Tarde, boa tarde. Estou aqui para receber um convidado muito especial, o Jerônimo, um sacudidor que vai subir a montanha com a gente para falar sobre como você pode criar o seu mundo novo com a inteligência espiritual. E essa música é uma homenagem a ele. Oi, Cris! Seja bem-vinda, querida! Você foi a primeira a chegar. Danuzi. Boa tarde, meus amores. Mariela. Meu amigo querido G, olha a música que eu escolhi pra você. Uma homenagem a você, meu amor. Recebe aqui um pouquinho essa música antes de você chegar. Oi, Celiane. Boa tarde, querida. Vamos chamando no aviãozinho aí outros sacudidores para essa live. Oi, Gabi, querida. Boa tarde. Oi, Cris. Naira, boa tarde, meus amores. Vamos sentindo a energia dessa música. Uma homenagem do meu convidado. Sim, você está subindo a montanha, né, Ciliane? Lindamente subindo a montanha. Vamos sentindo essa música e eu vou chamar o meu convidado. Oi, meu amor! Amei a música, gratidão, viu? Linda. Essa música toca profundo, né? Deus está em mim. Uma delícia, né? Sim, demais. Muito obrigado. Eu amo essa música. Para receber você aqui com todo o meu amor. Muito obrigado. Receba o meu também daí. Que alegria receber você aqui. Bem? Tá tudo ótimo. Tá melhor agora aqui com você, com os nossos sacudidores. Ó, já vi que a Miriam chegou, a Rejane, a Eleni, tá arrumando as malas, a Fabiana, a Viviane. Oba, esse encontro aqui é para quem tá arrumando as malas, conhecer os sacudidores. Eu não fazia isso antes, né, Gê? O Gê já trabalhou com a gente nas outras subidas. Eu apresentava rapidinho nesse encontro de hoje, né? No encontro que teve hoje. E dessa vez eu decidi fazer diferente, para que vocês pudessem ter esse contato com os sacudidores, assim como vocês já têm comigo, né? Então a gente bate um papo aqui por 1 hora com a intenção de vocês conhecê-los. E hoje o G está aqui, o G tem uma história de vida belíssima. A gente se conheceu num momento super importante da vida dele, num acaso desse, né? Que não, de acaso não é nada, né? Já sabe, não tem nada. É. E ele vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente tudo isso. Então, fala pra gente, Gê, primeiro, como é que você se conectou com essa missão, né? Com a minha missão. Pois é, já acho que foi num ano muito louco e transformador na minha vida, né? Naquelas sacudidas de verdade que a gente leva da vida para a vida chega em você e fala assim, ó, acorda! E foi bem isso que aconteceu comigo, né? Não tive como não acordar, porque foi no ano do meu processo quase morte, né? Eu tive um processo quase morte, para quem não me conhece, em 2018. E eu passei poucas e boas, uns perrengues danados, e aí depois disso eu comecei realmente a fazer mudanças na minha vida, inclusive, e na verdade a base de todas essas mudanças foi olhar para dentro, né? Começar a me conhecer de verdade, a ver quem eu era, o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, para onde é que eu estou indo, o que eu estou vivendo, e o que eu estava vivendo, para que eu estava vivendo.
Então, eu acho que você chegou, e a inteligência espiritual chegou nesse contexto, né, da minha vida, em que tinha é, muita coisa acontecendo aqui dentro. Eu tinha acabado de passar por uma explosão de sentimentos, de emoções, e tentando recomeçar realmente a minha vida. E aí apareceu a inteligência espiritual, fiz seu primeiro curso, e depois disso a gente continua aí, né? Não te larguei mais. E aí tem sido assim, eu acho que para mim foi um processo realmente de muito aprendizado e de muita evolução, ter me colocado realmente à disposição de me ver, né? De me encontrar, de saber quem eu sou, de saber o que eu estou fazendo aqui, de encontrar realmente a minha missão, meu propósito de vida e entender que tudo o que eu vivi fez parte, né? Me fez crescer e foi necessário para mim naquele momento, de acordo com a consciência que eu tinha. Mas hoje eu digo para as pessoas que elas não precisam passar por isso, não, né? Ninguém precisa quase morrer para poder acordar. Dá para fazer isso de maneiras mais leves, né, Jean? A gente está aqui para isso, né, amigo? A gente está aqui dando a Exatamente. mão para que ninguém passe pelo que a gente passou, né? Já que a gente já viveu esse caminho, né? Eu falo muito sobre o luto da morte da expectativa, porque acho que o maior legado que eu posso deixar é a minha experiência de ter doado tantos anos da minha vida projetando a minha felicidade em um lugar, em um cargo, em um salário, em um poder, em um status. E quando chegar lá, a felicidade não estava lá e eu viver o luto da morte da expectativa, porque a minha crise existencial foi isso, né? A minha crise existencial Uhum. é o luto dessa morte, né? É. E hoje eu dou A a minha mão crise- aqui, Desculpa, vamos lá. E hoje e você hoje dá a eu mão. para quem está projetando a felicidade fora, parar com esse padrão o mais rápido possível, para não precisar ir tão longe, né? Para esse luto não ser tão poderoso como foi para mim, né? E eu acredito, sempre falo isso, né? Eu acredito que a sua história está a serviço da humanidade. Então, a minha está a serviço e eu fico feliz de saber que eu fiz esse caminho para hoje poder ajudar. E você fez o seu, né? Que tem uma ajuda muito grandiosa também, que é o comprometimento da saúde, num grau muito alto. Muito Muito alto. alto. E isso é Foi muito um comum. negócio. Foi um negócio assim, o vai ou racha mesmo, de verdade. O vai ou racha, agora vai. Então, eu já vim numa busca espiritual há algum tempo, né, de me conhecer, de me conectar, mas ainda muito incipiente e também ficava fugindo de mim, ficava fugindo dos meus processos, ficava fugindo de olhar para minha sombra, ficava fugindo de olhar para quem eu era de verdade, e principalmente para a raiz de tudo aquilo que estava em estar vivendo algo que eu já não acreditava mais, né? Assim como você, eu também tinha uma carreira que eu acreditava muito, né? E que eu vivia e me esforçava muito e buscava muito naquela carreira, que é o jornalismo, né? E em 10 anos de televisão, vivia sempre estressado, frustrado e de alguma forma triste também, né? Querendo fazer novas escolhas, mas não me permitindo fazer essas escolhas. E aí, quando vem esse processo quadros de morte, me dá um start, né? Olha, tá na hora de você ver que a vida não é para sempre e que você não precisa ficar aqui se remoendo o tempo inteiro e fazendo algo que já não faz mais tanto sentido assim para você. Era algo que eu gostava muito de fazer, que realmente, de alguma forma, preenchia o meu coração, mas eu fui vendo que existiam outras coisas e outros propósitos e coisas em que eu sentia que me alinhavam mais, né? À medida em que eu também fui fazendo esse processo, esse mergulho em mim, né? Ou, na verdade, essa subida da montanha, né? Como a gente diz aqui no Vencer Você, porque foi um processo realmente de subir a montanha. Só o problema é que eu tinha muita mochila, né? Tinha muita mochila para carregar. Então, tive que ir soltando isso aos poucos, e foi aos poucos, e foi um processo mesmo, mas que me levou a hoje, né, estar aqui vivendo também da minha missão, assim como você, é, Sim. também agora recomeçando, né, já recomeçando, porque deixei também uma carreira estável, né, uma carreira que já tinha mais de 10 anos, para poder fazer
que eu faço hoje, né, meu trabalho de terapeuta, de alguém que também dá a mão para as pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei, para que elas não precisem sair por aí, enfim, montanha abaixo, né? Porque a gente percebe que com o passar da experiência, né, com a experiência, que fica mais simples à medida em que você vai realmente se estudando, se investigando, aprendendo com você, aprendendo com seus processos e se permitindo, né, também fazer essa investigação do que é realmente importante para você, do que são realmente os seus valores, quais são as suas vontades de verdade, né? Porque muitas vezes a gente encasqueta com uma coisa, é o que você disse, né? Busca a felicidade numa única coisa e externa a você. Então, eu sinto que comigo era assim. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria algo e que eu queria chegar lá no topo daquela carreira. E aí cheguei, e aí queria mais, aí cheguei, queria mais, e aquilo nunca me satisfazia ao ponto de trabalhar tipo, dia de manhã, de tarde, de noite, por sei lá quanto tempo, e, e não enxergar propósito nisso e ficar ali trabalhando que nem um maluco, para quê? Né? A minha percepção muitas vezes era que eu estou fazendo tudo isso aqui, mas para que eu estou fazendo tudo isso aqui? Então eu acho que à medida em que eu cheguei nessas respostas, né, eu fui fazendo esse caminho de fazer uma transição de carreira, de estudar outras coisas que eu queria estudar e de me perceber realmente uma pessoa diferente da que eu era e ter me tornado quem eu sou hoje. Porque, na verdade, quem eu sou hoje é quem eu sou. Sim, É quem eu sou, é cada vez mais quem eu sou, de verdade. sim, E quem eu sempre sim, fui, só não sabia. sim. É muito legal uma coisa que você falou aí que eu quero reforçar, que é assim, eu já vinha fazendo um caminho na espiritualidade, um caminho no autoconhecimento. Eu já vinha fazendo. E depois eu Aham. precisei de um sacode muito violento para realmente fazer uma mudança. Eu acho É, muito importante marcar isso, porque quem não fez isso, eu fiz isso, você fez isso, todo mundo que está aqui deve estar fazendo isso, ou já fez alguma vez, que é o seguinte: a gente acha que o caminho do autoconhecimento é entender. Eu passei por isso, acho que você também, né? Tem um tempo que a gente acha que é aprender. Aprender sobre a gente, entender sobre a gente. E aí a gente está num movimento mental, mas a gente não está efetivamente fazendo nenhuma mudança com isso. Então, isso não está levando a gente a lugar nenhum. Está levando a gente a um lugar de entendimento. Eu passei por essa fase, acho que é uma fase que todo mundo deve passar. Mas o lugar que a gente começa, de fato, a se transformar é quando a gente começa a usar isso para empreender mudanças. E aí você deve pensar que quando eu estou falando de mudar, é divorciar, casar, sair da casa da mãe, trocar de carreira. Não, não. Menos, menos, né? Eu não comecei fazendo isso, o G também não. É implementando pequenas mudanças. Né? O autoconhecimento ele vai ser uma ferramenta se ele for usado para um espaço além do entendimento. Então, eu descobri, por exemplo, que eu sou uma julgadora. Ok. Então, primeiro vem aquele choque, assim, né? Aquela dor, né? De você se decepcionar com você, né? Mas aí libera essa dor, né? Libera, porque ver é ser livre, ver é. salva, liberta o ser humano, né? Liberta a alma, né? Então, agora o que eu vou fazer com isso, né? Aí você assume um hábito novo. E aí, para o julgamento, tem aquele que nós sacudidores usamos, né? Que é toda vez que eu julgo, eu crio 3 motivos para agradecer. Então, se eu julgar o G, peraí, vou agradecer porque o G está sempre disponível, vou agradecer porque o G me ajudou numa situação ABC, vou agradecer porque o G. Então, eu encontro 3 motivos. A gente vai ter sempre 3 motivos para agradecer. Então, eu estou usando o autoconhecimento a meu favor, porque a partir do que eu aprendo, do que eu descubro, eu já implemento alguma mudança. Mas se eu fico só entendendo, isso não vai levar a lugar nenhum, né, gente? Exatamente, não leva. Eu acho que é aquela máxima, né? Conhecimento sem prática é só conhecimento. Conhecimento só é sabedoria se você age, né? Se você coloca Sim, esse conhecimento em ação de verdade. E eu sinto que era bem isso. Eu tinha muito conhecimento, mas tinha pouca prática.
tinha pouquíssima ação. E eu achava que a espiritualidade, ou a inteligência espiritual, ou esse autoconhecimento, eu praticaria em um lugar ou outro, e não em todas as situações da minha vida, sabe? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas acham que vai praticar espiritualidade só dentro, enfim, da igreja, dentro de um centro espírita ou qualquer coisa assim. E a gente sabe que não é isso, na verdade. A espiritualidade é muito mais. É você estar conectado com você 24 horas por dia, olhando para você, olhando para sua sombra, olhando para sua luz e tomando posse, né, de tudo que existe em você, ficando com o que há, né, Jean? Ficando com o que há, com o que existe mesmo, porque esse é o grande desafio do ser humano, é ficar com aquilo que existe, parar de ficar imaginando, protelando, É né? muito doido, né? É muito doido. É O muito. desafio do ser humano é ficar com o que existe, né? É muito doido. Eu acho que é isso, porque muitas vezes a gente está ali, né? Não quero. Eu tenho um livro aqui na frente, mas a gente não quer esse livro. A gente quer outro livro, mas o outro livro não está na frente, né? Então, quando você não olha para esse livro e vê que esse livro está aqui na sua frente, na sua cara, e você não quer ver, você não vai conseguir pegar um outro livro que está, sei lá, quantos quilômetros de você. Então, eu É, é. acho que é bem por aí, assim, não tem como, né? Você É viver o que algo que não existe, existe. né? É o que existe que importa, né? O que está no jogo agora. O que está no jogo agora? O que está no jogo agora é o que existe agora. E o ser humano, É, ele reluta com isso, né? Ele reluta com o que existe. Ou então ele pega o livro que está na frente dele, né? No meu caso, meu caderninho de anotação de hoje. Eu pego o caderninho de anotação de hoje, que está na minha frente, mas cria um monte de interpretação para ele. Ele é branquinho com pretinho, né? E aí diário de viagem, ó. A gente só se fala em viagem por aqui, ó. Diário de que viagem. Tudo que eu delícia. preciso fazer hoje para subida da montanha. Aí eu olho esse caderninho e falo: ele é uma calculadora porque a minha mãe, quando eu era criança, falou assim comigo. Aí esse caderninho virou uma calculadora. Então, eu faço conta nesse caderninho, porque não é assim, é? É demais isso, porque muitas vezes é isso, assim, é relutar contra a realidade. Você olhar para a realidade, imaginar que ela é outra coisa completamente diferente, o caderninho que vira uma calculadora, às vezes uma árvore, sei lá, as pessoas pegam uma coisa pequena e transformam em algo enorme, né? Sim. Exatamente porque estão no mundo da imaginação, né, gente? Não que a imaginação É... seja ruim, não é necessária para a gente em muitos momentos, mas quando Sim, a gente mas está não falando é de assim. realidade, não, né? Ou você olha Essa para é a do mundo. realidade ou olha para a realidade. Não tem Sim, como. Mas chega a ser engraçado isso, né? Mas o mundo Matrix é esse que o G está explicando pra gente, que é ou o caderninho está na minha frente e eu quero outro, ou o caderninho está na minha frente, mas eu dou uma interpretação para ele e eu não fico com ele, porque eu fico com a interpretação que eu fiz sobre ele. Então, às vezes, a gente precisa passar uma vida para poder ficar com as coisas que são, né? Com aquilo que está na Uhum. nossa frente, porque a gente só fez resistir ou inventar outra coisa. Né? E É. inventar para o caderninho uma calculadora é uma coisa que a gente faz muito. A gente faz muito. Quem aqui já fez isso? Quem aqui está diante de uma situação e está lendo outra? Quem aqui já fez isso? Conta pra gente. Mas isso não é É. imaginação, porque isso é o mundo Matrix, né, Gê? Isso aí pego um túnel aqui, ó, entro na minha mente e vou nela, vou e sumo, desapareço. Nem estou mais no mundo, estou num mundo paralelo criado pela minha mente. Isso é o mundo Matrix. A É. imaginação é diferente. A imaginação é: eu quero criar uma realidade nova, e aí todos os dias eu paro um determinado momento de propósito e imagino essa realidade nova. Vivo, crio, me emociono, sinto essa realidade nova. Isso é imaginação. Mas ao longo do dia, você está vivendo realidades paralelas, isso é mundo Matrix. É você acreditar mais na sua mente do que em você, né? Sim. Então, ó, Tem já estão uma, contando aqui, ó, o Alexandre disse que faz isso. Quem mais faz isso? Ó, Eleni faz isso. Maravilha. algo que realmente. Você sabe que eu tenho um outro exemplo que eu dou, já, que eu acho incrível, quando você fala, por exemplo, do julgamento. As pessoas têm essa questão, né? Ah, o que os outros vão pensar ao meu respeito. E muitas vezes o outro nunca falou nada. O outro nunca falou nada. O outro está dentro dela, né? É só a Tá gente com a gente ocupado com mesmo. ele? É. É, o outro está dentro dela. Então ela está com o julgamento tão alto, né?
Outro dia eu li um negócio falando assim, meu julgamento é tão alto que parece um agiota. Porque agiota, eu tô sempre me cobrando num nível hard, né? Então, por exemplo, se você tá ali se julgando, acreditando que uma outra pessoa vai estar julgando você, na verdade, quem se julga primeiro é você se julgando, não é o outro lá. Não é o outro. Às vezes o outro não está nem lembrando da sua existência. E esse outro, muitas vezes, fala, o que que os outros... Muitas vezes, quando, por exemplo, nas sessões, alguém me fala, não, mas as pessoas não vão gostar disso. Eu pergunto, que pessoas? Quem são essas pessoas que não vão gostar disso? Porque é bem essa história do caderninho. A gente olha para o caderninho, imagina que ele é uma calculadora, imagina que ele é uma árvore, imagina que ele é outra coisa que ele não é. É assim com essa questão do julgamento do outro. Na verdade, não é o outro, somos nós que estamos aqui Sim, nos julgando e olhando para a gente falando, é. não, as pessoas não vão aprovar isso. Mas a gente não deu nem chance das pessoas dizerem se elas vão aprovar ou não, né? Sim, sim, é. E na verdade, assim, o caderninho que está aqui na minha frente é o caderninho mesmo. A calculadora é a que está dentro de mim. A calculadora está Uhum. dentro de mim. Aí eu pego a calculadora que está dentro de mim e projeto no caderninho. E aí eu fico me relacionando com a calculadora. Aí ele não faz conta, não faz, porque ele é um caderninho. Ele é um caderninho, ele me disse que ele é um caderninho. Só que a calculadora está dentro de mim, eu estou projetando a calculadora dele, ele não tem nada com isso. E eu fico tentando fazer conta no caderno, e o caderno não faz conta. É isso que a gente faz, né, Gê? E É isso que você isso. trouxe do julgamento, isso é muito grandioso da gente falar, porque assim, quando a pessoa fala assim, olha, eu não posso falar isso, porque o que que vão pensar? Para com isso, para na hora. Porque você não pode falar isso, porque você se deprecia por ser alguém que precisaria falar isso, ou por ser alguém que pensa isso. Então não é o outro está ocupado com ele, o outro está interessado nele, está todo mundo, cada um mais interessado em si mesmo. Então esquece isso. Toda vez que você pensa assim, ó, eu não vou falar isso porque a pessoa vai pensar, essa pessoa é você mesmo. Você que Uhum. pensa isso de você, se você quiser falar isso, isso te invalida, isso não é uma fala de uma pessoa como você gostaria de ser. Se você fosse quem você gostaria de ser, você não falaria isso. Então você não pode falar. É você. É você, é com você. O outro está preocupado com ele. Não vai mudar a vida dele, o que você fala, o que você deixa de falar. Não vai mudar a vida dele. Então é bom a gente parar de terceirizar, né, Gê? Parar de terceirizar, por exemplo, é descobrir que você é um julgador e parar de projetar o seu julgamento no outro. Ver que você mesmo se julga. É. E eu acho que esse também é um grande desafio, né? Mais uma vez, ficar com o que há. A gente olha para a gente e fala, não, eu não sou julgador. Mas é julgador, às vezes é fofoqueiro, às vezes fala, não, tem um monte de coisa que a gente faz e que a gente não quer ver que faz, né? Nós temos defeitos também. As pessoas acreditam que não, né? Que a gente está sempre no outro. O defeito é do outro, o problema é do outro, o trabalho é do outro. Aqui no meu trabalho está dando tudo errado, não, mas é tudo culpa do chefe, é tudo culpa do outro. Então a gente tem que parar com isso e começar a assumir a nossa responsabilidade sobre tudo que nos acontece. E, e aí, para mim, acho que no meu caso foi o mais difícil, sabe? Foi o mais desafiador. Olhar para mim e ver que eu tinha responsabilidade sobre tudo que me acontecia. Quando eu comecei, né, a estudar essas coisas de espiritualidade, autoconhecimento, eu olhava e falava, mas não é possível que eu fiz tanto mal assim para alguém, ou qualquer coisa. A gente tem essa mania de se colocar na postura da vítima, né? No coitadinho, de meu Deus do céu, mas não é possível que eu mereça isso mesmo que eu estou passando. E aí a gente fica ali, além de apontar o dedo para fora, a gente ainda está se julgando, se depreciando e muitas vezes olhando para você e falando: você não merece isso, mas você também não merece olhar para dentro e ver que você tem muito daquilo que você está julgando no outro, porque é exatamente isso, né? Tudo com você, né, Jana? É. Tudo começa e termina em nós. É como você, o ensinamento que você sempre traz do Bhagavan, né? Que o seu primeiro relacionamento, seu maior relacionamento é com você mesmo. Então, você me corrige se eu tiver falado errado, mas é bem por aqui, é isso, sabe? Eu acho que quando eu prestei atenção nisso, eu comecei a olhar
para todas as minhas questões e perceber onde é que estavam coisas que eu precisava ver que eu não tinha visto ainda. E Sim. assim é até hoje, né? Porque a gente fica. Esse é um processo que é eterno, né? A gente está aqui para Sim, aprender sempre, é em né? camada, né? É em É em camada, é camada. em camadas. Então, eu acredito É. que é por aí, assim, é você realmente se olhando e percebendo o que é que você já pode tirar da frente para olhar para aquilo que realmente existe e não ficar criando calculadoras na cabeça, né? Porque isso atrapalha tudo, né? Todos os nossos relacionamentos com os outros, porque você se enxerga nas outras pessoas sempre quando você está com esse olhar desperto, né? Então, você olha para uma Sim. pessoa de algum modo você vai entender que tem alguma coisa para aprender com ela, mesmo que ela te traga um desafio. E eu acho que isso deixa a vida muito mais leve. Eu acredito que isso Sim. deixa a vida realmente com um sentido. Que você está aqui para aprender, para evoluir, para se liberar de tudo isso que pesa e entender que dá para viver de uma maneira mais leve, sem esse sofrimento todo que a gente carrega aí, né? Carregando corda, carregando corrente, arrastando corrente a vida inteira. Ninguém merece, né? Sim, sim. É bem legal isso que você falou do significado, porque quando a gente para de projetar no outro, a gente começa a ganhar dele, né? A gente começa a receber dele. A gente começa a ver o papel dele na nossa vida. E aí as Uhum. coisas se transformam, as relações se transformam, né? Na verdade, o que que é você, eu sei que você, como é um saco de dor, você está cansado de saber disso, né? Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso aqui para quem está com a gente, que, na verdade, o que Uhum. são as nossas relações? É uma reprodução da sua relação com você, né? O relacionamento que você tem com você, você estende para todas as pessoas e coisas. Você trata o seu computador, o seu celular, o seu carro, o seu pai, o seu namorado, o seu filho, do mesmo jeito que você se relaciona com você. Então, só há um jeito da sua vida melhorar o seu relacionamento com você. Enquanto você não fizer isso, a vida de fato não se transforma. Você vai ficar batendo, dando murro em ponta de faca. Porque o relacionamento que você tem com todos é uma expansão do seu com você. Então, é disso que o G está falando, né? De você curar o seu primeiro. Tem uma É, perguntinha aqui da Mônica. Todos nós somos julgadores? Sim, Mônica, todos nós. É lógico que algumas pessoas, num grau maior, nós que trabalhamos com pessoas, a gente consegue ver isso claramente, né, Gê? Algumas sim. pessoas muito julgadoras mesmo, assim, num grau muito elevado, que são as pessoas que mais sofrem, né? Elas sofrem muito. E outras menos, né? Tem pessoas bem menos, assim, pessoas que naturalmente ou já aprenderam com a vida ou já nasceram mais leves, né? A minha filha, por exemplo, a Thaís, ela já nasceu bem leve, assim. A Thaís é muito pouco julgadora. Não vou dizer que ela não é uma julgadora, mas ela é muito pouco julgadora. Ela não estimula assunto de julgamento. Se ela tiver numa conversa que rolar um julgamento, ela sai fora. Ela não estimula, ela não incita, ela não começa, ela não dá lugar, ela mesma não. Então, e outras pessoas, né, clientes vários que eu já atendi, você também já deve ter atendido, pessoas que a gente percebe que tem um senso de julgamento já menor, mas Uhum. algumas muito fortes, né, Gê? Muito Muito fortes. forte. E eu costumo dizer que tem aquelas rodinhas, né? A rodinha da fofoca. Aquilo ali, gente, quem é aqui que nunca esteve numa rodinha da fofoca? É Aquilo o ali é o pior quê? lugar. É um julgamento 24 horas, não tem outra coisa. Eles não estão falando ali do que vocês sabem, porque a gente tem uma mania de acreditar que a nossa verdade é única, né? Que aquilo que você Sim, acha que é verdade mesmo. E dizer a respeito das pessoas, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo, em um nível ou outro, todo mundo já fez isso ou faz isso, né? sim, Mas eu acredito que à medida em que você começa a olhar para você e para de olhar para os outros e para de ficar observando as outras pessoas, é quando você mais ganha. E essa é a nossa grande necessidade, né? Que a gente pare sim, de ficar projetando no outro e comece a trazer para a gente aquilo que realmente é necessário ser visto. Porque a gente, até a Mônica perguntou aqui, como trabalhar esse senso de julgamento exagerado, né? Eu acredito que é realmente você se observar, não tem outro jeito, é você se observar e começar a fazer escolhas diferentes. Sair das rodinhas,
sair da fofoca, parar de ficar falando mal dos outros, sabe? É prática, né? Não tem outro Sim. jeito. E eu, além disso, por exemplo, quando você fica criticando, quando você fica se criticando, isso também é julgamento. Crítica também é um tipo de julgamento. Quando você está se Sim, criticando exageradamente, se julgando exageradamente, isso também é um jeito de se julgar e de se ferir muito profundamente. Então, é por sim. aí que a gente começa. Eu era uma pessoa, não digo que hoje eu não julgue mais ninguém, porque aí também já virei santo, né? E acho que não é o Não caso dá, ainda. né, Gê? A sombra precisa Não. de comidinha de vez em quando, né? É Senão ela isso. morre. E então, não dá. Mas então tem um julgamento ou outro, óbvio que tem, mas quando eu me pego no julgamento, eu falo, cara, você está se julgando aqui, para que você está fazendo isso? O que é que tem naquela pessoa ali que você não está querendo ver em você? Então eu começo a prestar atenção em mim, não é que eu parei completamente de julgar 100% as pessoas, eu acho isso um tanto quanto difícil, mas eu comecei a prestar atenção no que tem em mim. E quando você muda a chave, quando você para de olhar para o outro e começa a olhar para você, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Sim. A gente consegue se elevar, a sua energia vibra, a sua vibração muda, sua energia sobe, né? Então, porque eu era esse da reclamação, da crítica, do julgamento. Hoje, a pessoa pode, sei lá, fazer o que ela quiser na vida dela, eu não tô nem aí. Óbvio que se for alguém que eu amo, pode até ser que eu alerte, mas eu já não me preocupo mais com a vida das outras pessoas, porque o julgamento, no fim das contas, é isso também, né? Você está preocupado demais com a vida dos outros e pouco preocupado com a sua. Então, Sim. a gente se voltar para a gente e se dar esse presente de se olhar e olhar para você e se observar e ver o que tem realmente para ser visto, né? Sim. Para parar de julgar é começar a perceber, o primeiro passo, perceber o quanto você julga, né? Segundo passo, se comprometer em não julgar mais você, ou diminuir. E aí tem a, a atividade, né? A tarefinha de fazer as três gratidões, né? Assim, É, eu percebo que estou me julgando, encontro 3 motivos para agradecer algo em mim hoje. Então você vai trazendo consciência do seu vício, isso é um vício, do seu vício de julgar e vai diminuindo. E quando eu falo assim, você vai fazer autoconhecimento, se você simplesmente não implementa nada, se você vai numa imersão, vai em outra, faz terapia, faz não sei o quê, mas não promove nenhuma mudança em você, isso virou uma atração, igual ir à praia, igual ir ao teatro, igual ir ao cinema, né? Você gosta desses ambientes, desses eventos e você vai. Mas se você não assume o compromisso de mudar nada, isso não vai te levar a lugar nenhum. É igual ir ao cinema, é igual ir à praia, mesma coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz eu não participo mais de rodinha de fofoca. Eu, Janice, não participo de rodinha de fofoca. Mas todo mundo. Ok, então estão fofocando? Então ou eu não vou falar absolutamente nada ou eu vou me retirar. Porque eu não vou participar mais disso. Porque isso polui a minha energia, né? Então, uhum. ou eu falo de mim, ou eu falo do tempo, ou eu falo do último livro que eu li, do próximo projeto que eu tenho, ou do filme que eu assisti, né? Mas não vou falar das pessoas, porque isso não me leva a lugar nenhum. E se as pessoas estiverem falando, eu não vou participar, não vou falar, né? É um princípio meu hoje na minha vida, né? Oi, Beth, meu amor! Então, ó, a Miriam falou que parece rodinha de maritaca. Exatamente. Miriam, é isso mesmo, as rodinhas de maritaca. Então, percebe que é com coisas simples do nosso dia a dia que a gente faz uma mudança grandiosa. E isso vai reverberando no nosso campo. E o campo, elevando a frequência, vai mudando as pessoas com as quais a gente se relaciona, vai mudando tudo. Então, a Tudo. mudança grandiosa, ela vem com o tempo, né, Gê? Ela vem com o tempo, Sim, depois sem de dúvida. várias pequenas mudanças, né? É, e eu acho tão interessante, porque é o que você falou, é, as coisas vão mudando à nossa volta de uma maneira muito leve, muito natural. Se você para de frequentar a rodinha da fofoca e a turma da reclamação, de algum modo, ou se você diz para essas pessoas, olha, esse assunto já não me agrada mais, eu não quero mais falar dos outros, vamos mudar o assunto, vamos falar da gente, acaba que daqui a pouco todas as pessoas que estão à sua volta também têm essa vibe.
hoje eu percebo, assim, os meus amigos, a gente não perde tempo falando das outras pessoas. A gente fala da gente, a gente conversa sobre nós, como você disse, né? Sobre os nossos sonhos, os nossos projetos. E eu acho que é incrível isso, porque você, hoje, eu também, quando eu percebo uma turma que está ali falando muito dos outros, é como se aquela energia entrasse e a gente acaba sendo muito aberto, né? Um campo muito aberto, é como se aquilo pesasse demais para mim. Então, hoje, para mim, já não serve. Sim, Acaba sim, que. Não é que eu vou também deixar de. Vou odiar as pessoas por conta disso, não é. Mas é porque esse peso dessa conversa, daquela conversa específico, não me agrada e aí eu já não tomo para mim. Então eu acho que isso é algo muito importante, né? Para você perceber as pessoas com quem você anda, e o que as pessoas estão falando, né? Do que as pessoas estão vivendo. E à medida em que você muda, tudo à sua volta muda. É um processo interno que se reflete no externo, né? Não tem sim, como ser diferente, assim. Não tem como ser sim, diferente. O mundo que você vê à sua volta é o mundo que está dentro de você, infelizmente. Ou sim. felizmente. É. E é importante saber que enquanto você está investindo seu tempo e sua energia culpando o outro, é só uma armadilha, uma forma de você se distrair. Distrair-se da verdade, né? Que é olhar aquilo em você. Então, enquanto você, por exemplo, o chefe, né? A gente, quando trabalha em empresa, a gente faz muito isso, né? Ah, ele é assim, ele é assado, ele é cozido, ele é frito, ele é redondo, ele é comprido, né? Eu tô ali, né, falando, quem nunca, né? Eu estou apenas me distraindo, estou só me distraindo, perdendo meu tempo e evitando de olhar o que realmente importa, que é, será que eu estou me posicionando corretamente de um lugar de uma pessoa segura, de um profissional seguro, confiante diante dele? Será que eu estou me posicionando como um profissional que coloca limite, né, que não deixa ele ir além do possível? Será que eu estou ocupando o meu lugar, né, quando vou me relacionar com ele ou quando assumo mais uma responsabilidade? Então, no lugar de eu olhar para o que importa, para o que realmente vai endereçar uma mudança na minha vida, eu fico me distraindo, porque é mais fácil eu botar o macaquinho no ombro do outro, porque isso não me dá nenhuma responsabilidade. Adorei botar o macaquinho no ombro do outro, mas é bem isso, tipo, toma que é teu, não tem nada com isso, a É, responsabilidade é tua. E você sabe, Jean, que você falou aí, né, disso, e me veio muito uma coisa que a gente trabalha muito em constelação, que é a nossa criança, né? A gente está, muitas vezes, quando a gente está nesse processo, a gente está tão na nossa criança que não quer assumir responsabilidade, que não quer dar conta da própria vida, que não quer ser dona, né, do próprio espaço, porque a criança está sempre ferida, ela está sempre buscando algo ou alguém para culpar, ou algo ou ajuda, né? Ela está querendo ser salva de algum modo, ela está ali se colocando num papel de que precisa do outro, né? Porque a criança, quando a gente era criança, a gente realmente precisava, mas agora somos adultos. Então, esse também é um desafio para a gente, né? Aprender que nós já somos adultos e que nós podemos ser adultos. E ser adulto, para mim, tá realmente imbuído de quem você é e ser você e assumir todas as responsabilidades, né, sobre ser quem você é, todas as responsabilidades e todas as consequências, né, sobre ser quem você é. E isso é um desafio para as pessoas, porque elas querem as consequências, de preferência as boas, mas as responsabilidades nem todo mundo quer, né? Nem sim, todo mundo assume a responsabilidade. E eu falo disso por mim também, porque eu não queria assumir a responsabilidade. Eu queria fazer mudanças na minha vida, mas eu queria que essas mudanças chegassem, que Deus chegasse aqui e falasse assim, ó, toma, é um presente para sim, você. Amanhã você já acorda diferente. sim, Amanhã já está livre, leve, solto, tá tudo bem. Não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Vou pegar na sua mãozinha aqui, vou te levar ali. E aí tá tudo certo. Amanhã você já vai estar feliz. Hoje você está triste, mas amanhã você já vai acordar assim, maravilhoso. sim, Só que isso não acontece, é um trabalho, né, Jean? E é um trabalho feito por adultos, não é um trabalho feito por sim, crianças. As crianças não dão sim, conta disso, quem dá conta é um não, adulto. sim, é. Esse é um outro tema bem interessante, porque às vezes quando a gente está falando assim, que não quer se responsabilizar, que está na criança, aí quem está aqui ouvindo a gente pode pensar
que está tendo uma atitude imatura e responsável, que não está pagando suas contas, que não está trabalhando, que está dependente de alguém. Mas não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de adultos mesmo, que trabalham, que pagam suas contas, que cumprem seus compromissos, mas que na hora de uma conversa séria com um chefe, por exemplo, quem aparece é a criança, porque tem uma criança ferida que uma fala dele acionou uma dor de criança, o adulto some e a criança que fala. Na hora que está num relacionamento afetivo, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que cumpre seus compromissos. Na hora de uma conversa delicada ali no teu casamento, a criança está dolorida por uma fala que ouviu e que doeu lá naquela criança, no lugar do adulto ir ali falar, de um lugar de poder, fala a criança. Então, essa criança rouba a cena e é a protagonista da sua vida em diversas situações. E a criança, ela é realmente impotente. Então, você está na impotência da criança lidando com o desafio do adulto. Então, fica demais. E aí você não consegue. Então, olhar para isso, ver que em alguns momentos é a sua criança que se manifesta e que vai ter que ser o adulto ali presente, né? Vai ter que ser o adulto se colocando, assumindo risco. Né? Seja uma situação delicada com o meu par afetivo, eu vou ter que ir lá no lugar de adulto, assumindo risco e colocando o que eu acredito. E não uma criança assustada, numa posição de quase pedinte, porque se aquela pessoa sair da minha vida, eu não sei o que vai ser depois. Um adulto, se aquela pessoa sair da vida dele, ele sabe o que vai ser depois. Né? Quando você é um funcionário e vai conversar com seu chefe, um adulto vai lá se colocar correndo riscos, porque um adulto sabe que se for demitido, o que pode acontecer depois. A criança não, a criança ela tem que ir lá falar sem se colocar, sem se posicionar, porque se ela for demitida, o que vai acontecer com ela depois? Né? Ela não vive sem alguém que possa socorrê-la. Então, isso tudo é muito sutil, não é não funciona nessa objetividade que a gente imagina. Que a pessoa que não virou adulta simplesmente está dependendo do pai, não paga suas contas, não trabalha. Não, ela está trabalhando, ela paga suas contas, ela mora sozinha, mas na hora que o bicho pega, que ela tem que se posicionar, assumir as consequências sobre ser um adulto, a criança aparece. Exatamente. E aí ela vive. E aí ela vive as consequências da criança, né, Gê? Sim, completamente. Essa questão é muito forte, muito poderosa, porque hoje, olhando para trás, eu percebo que por muito tempo quem comandou a minha vida foi a criança, sabe? Eu tive muito desafio para assumir o meu adulto, sabe? Para olhar e falar assim, não, agora eu já sou adulto, eu dou conta realmente da minha vida. E aí eu não estou falando da vida prática, né, como você disse, porque eu sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas, sempre fui independente, sei lá, desde quando? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou e deu conta da vida. Mas eu estou falando daquilo que está dentro de nós e que muitas vezes você acha que é insuficiente, que você é incapaz, que você não dá conta, que a vida é difícil, que você quer fazer mudanças, mas nem sempre você vai fazer essas mudanças, porque nem sempre as crianças, inclusive, têm a liberação dos pais para poder fazer aquilo que elas querem, né? Porque criança tem que obedecer regra, adulto faz a sua própria regra. Então, eu acredito que é por aí, assim, eu ficava muito, né, nesse mundo dos condicionamentos, nesse mundo da obediência, né, de ser exatamente essa pessoa aqui que esperam que eu seja, de corresponder à expectativa, e isso é da criança que precisa agradar todo mundo. E eu tinha muito disso, de querer ser sempre bonzinho, de querer sempre maravilhoso, querer ser sempre bem quisto por todas as pessoas. Eu sou uma pessoa carismática, naturalmente, mas, olha, né? Sim, sou uma pessoa carismática. Mas é engraçado porque é como se eu precisasse ser ainda mais para que as pessoas me olhassem e gostassem de mim. Porque, no fundo, eu me sentia um tanto quanto rejeitado. E não era o meu adulto que se sentia rejeitado. Sim, sabe? Era a minha criança que se sentia rejeitado. E por coisas tão bestas que só quando eu olhei para minha criança, eu percebi que não tinha nada a ver com isso, sabe? Que hoje eu já posso olhar para mim e falar, cara, ok, isso é legal pra caramba, eu gosto de você, você é massa, você sim é carismático, e eu te aceito como você é, porque no fim das contas essa também é a nossa busca, né? Que a gente se aceite como a gente verdadeiramente é,
se posicione como o adulto que nós somos e que a gente possa fazer as mudanças que a gente quiser fazer na nossa vida, porque já é permitido para nós que somos adultos, porque já é permitido para nós que nos conhecemos profundamente, verdadeiramente, e isso só é possível quando você olha para aquilo que existe, né? Porque eu só consegui perceber que eu tinha essa criança gritando dentro de mim por amor e por atenção e por qualquer uma dessas coisas. Olha só onde eu fui trabalhar, né? Na televisão, queria ser o quê? Visto. Então, era uma coisa assim. Só quando eu olhei de verdade para mim que eu percebi que tinha coisas lá no fundo que eu precisava ver para que eu pudesse acessar esse novo lugar, né? Para que eu pudesse criar esse novo mundo para mim e para que eu pudesse deixar de acreditar naquilo que as outras pessoas queriam que eu fizesse, para que eu pudesse parar de tentar suprir as expectativas das pessoas e olhar para mim e falar quais são as minhas expectativas, o que é que eu realmente quero, o que é que realmente faz sentido para mim. E só quando eu caí, tive essas conclusões, é que eu fui realmente fazendo mudanças e mudanças, digamos, não mudanças passageiras, né, Jean? Mas mudanças verdadeiras e profundas em quem eu sou. E, obviamente, ainda não mudei tudo que precisa ser mudado, mas a gente está no caminho, e isso que é importante, né? Sim, sim. Olha, o Alexandre está dizendo aqui que a gente está numa conversa papo 10. Parece que a gente está tomando um café, o dele sem açúcar, o meu também, Alexandre, o meu também é sem açúcar. É, muito bom. Então, sinta-se tomando um Muito bom. cafezinho com a gente, porque a ideia é essa, a ideia é bater um papo para vocês conhecerem os sacudidores. Exatamente, muito bom. Tem um comentário aqui interessante, que é de uma moça que ela disse que ela critica o marido dela o tempo todo, a Eleni. Então, Eleni, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Se você julga o teu marido o tempo inteiro, você nunca conheceu o seu marido. Você nunca viu o teu marido. Você não sabe quem é ele. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você pode começar a se relacionar com uma pessoa completamente nova de agora em diante, uma pessoa que você ainda não conhece. Se você começar a ter a curiosidade para descobrir o seu marido, porque quando você julga o seu marido, e quem nunca, né? Eu também já fui casada e também julguei meu marido, mas o que acontece? Quando você julga o seu marido, é a história do caderno e da calculadora. Ele é o caderno, o que está na sua frente é ele que está na sua frente, é o caderno que está na minha frente. Mas eu estou julgando, então eu estou vendo uma calculadora. Então a pessoa que você está vendo até hoje na sua vida não é ele. Olha a notícia boa que eu estou te dando. O caderno está na sua frente e você está vendo a calculadora. Você está vendo algo que está dentro de você que você está projetando nele. Então, de hoje em diante, eu vou convidar você a descobrir o seu marido. Vai ser uma aventura. Você vai olhar para ele sem olhar o que você tem de conteúdo. Olhando para ele. Você vai hoje... Você aceita o meu convite? Hoje você vai olhar para o seu marido e vai descobrir, a partir de hoje, quem é o seu marido. Você vai descobrir que ele não é uma calculadora, que ele é um caderno. Do jeito que a gente começou a conversa. Ficar com o que existe. O seu marido. O marido que ele é. E não o que você está criando na sua mente. Porque quando a gente julga, a gente não vê as coisas como são. A gente não vê o que existe. A gente vê o que está dentro da gente. Então, o marido que você viu até hoje é o marido que está dentro de você. Tá todo mundo dizendo que ó, agora todo mundo de marido novo. Olha, gente, que beleza, hein? Marido novo sem precisar trocar, sem ter aquele trabalhão, né? Que ótimo, parabéns para vocês. Mas eu costumo dizer, Jean, também, que as pessoas são quem elas são. E a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Porque aí é que mora a raiz dos julgamentos também, né? Porque a gente está sempre acreditando que a outra pessoa tem que ser alguém que nós queremos que ela seja. E não quem ela é. Se a gente quer ser quem a gente é, por que a gente não pode deixar o outro ser ele também? Então, é muito necessário que vocês deixem o marido de vocês ser quem eles são. Aí vocês decidem se vocês querem ficar com eles ou não. Se não quiser, larga, gente. Vai com alguma outra, entendeu? Que combina mais com o que você acha que precisa ter do seu lado. Mas não vai querer mudar as pessoas, porque ninguém muda ninguém. Você só pode mudar você e ponto. A outra pessoa não tem jeito.
É, Só se e você isso que admira. você falou é maravilhoso isso, porque quando você para de julgar, que você começa a ver a pessoa como ela é mesmo, né? Quando você sai os véus, sai o Matrix, né? Sai a cortina, e você começa a ver a pessoa como ela é mesmo, aí é incrível isso, não sei como explicar isso, mas vem uma clareza tão grande sobre se você quer ou se você não quer, porque é como se liberasse você da culpa. Porque de alguma Uhum. forma inconsciente você sabe que você está projetando aquela imagem na pessoa. De alguma maneira você sabe e você tem essa responsabilidade. Então você fica confuso. Se você fica com a pessoa, se você não fica com a pessoa. Quando você para ver o que existe e ver a pessoa mesmo, vem uma clareza absurda sobre se você quer ou não quer. Porque o campo está limpo do seu julgamento. E aí não tem mais interferência sua. Aí ou é aquilo ou não é. Sabe? Ou é assim, eu tô na frente do pé de manga e querendo que ele dê maçã. Eu fico ali presa, emaranhada. Fico ali emaranhada com o pé de manga querendo maçã. Fico emaranhada. O dia que eu olho pro pé de manga e vejo que é manga, mas o que eu quero é maçã, eu vou atrás do pé de maçã. É, é bem isso. E eu acho que é bem isso mesmo. E é muito importante que a gente perceba, né, que a gente se relaciona com a gente, no fim das contas. O seu marido é você. Aí você vai olhar para o seu marido e vai ver um pedacinho de você. E você vai ver, geralmente, um pedacinho que você não gosta, né? E aí, quer mudar o marido? Muda em você primeiro, né? Então, porque tem muita gente que fala assim, ah, meu marido isso, meu marido aquilo, lá, 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 lá. Mas não olha para dentro, não olha para quem está aqui, ó. É aquela coisa, né? Um dedo apontado, quatro virados para você. Então olha para dentro primeiro, percebe o que, que tem aqui que precisa ser limpo, e aí, de repente, o marido realmente se torna uma outra pessoa. Quando você olha pro marido e não para você, né? Não para você refletida no marido. Porque a gente, é aquela coisa, né? Fala assim, ah, meu marido é uma pessoa que não ajuda na casa, que não sei o quê, que não faz isso, que não faz aquilo. Mas aí você vai perceber que quando o marido vai ajudar, a mulher vira e fala assim: você faz tudo errado, você não sei o quê, sabe? E aí, aquilo que podia ser um diálogo, que podia ser uma conversa em que todos entrassem num consenso, se torna mais uma vez uma postura de crítica e de julgamento. E aí o marido fala: ok, tá bom, então eu vou lhe ajudar, vou sentar aqui e tomar minha cerveja. Ponto. É, Entendeu? separação, né? Separação, é. Isso vale Exatamente. para a esposa também, tá, Gê? Você está Isso usando as vale para mulheres tudo de também. exemplo aqui, mas eu Claro. quero trazer o outro lado, a mesma coisa para a esposa. Ah, minha esposa não isso, a minha esposa não aquilo, a minha esposa aquilo. Olha para você, olha para você. Uhum. E quanto mais próximo você tiver daquela pessoa que existe de verdade, não do julgamento que você faz, mais fácil é essa relação, ou para seguir em frente, ou para terminar. O que faz a gente ficar emaranhado com alguém é a gente ficar inventando ali uma pessoa que não é aquela pessoa. É isso que É, emaranha a gente. Né? Esses relacionamentos que as pessoas vão e vêm e terminam e volta e fica, mas está infeliz. Elas não estão convivendo com quem essas pessoas são efetivamente. Elas estão com as pessoas que elas inventaram. E aí elas é, ficam emaranhadas. é. Eu achei interessante, teve uma moça que perguntou aqui, ó, a Lu, o oposto pode acontecer também quando vemos as qualidades do outro, vemos as nossas? Eu Sim, acredito que sim, sem dúvida. Aquilo que você vê de bom no outro tem dentro de você, porque senão você nem veria o bom. Eu acho assim, que tudo que você vê, tudo que você olha, se você olha para o lado e vê beleza, aquela beleza está dentro de você. Mas se você olha para o lado e só consegue ver tragédia, tem alguma coisa ali dentro que você precisa limpar, né? Então, o mundo é como você enxerga. Eu costumo contar uma história que, na época que eu trabalhava na televisão, eu era repórter de TV e trabalhava numa emissora que falava muito de crime, né? Muito de crimes e crimes e crimes e crimes e crimes. E teve uma época que eu fazia matéria de assassinato todo santo dia. Era assassinato, era tragédia, era crime, era pesadíssimo. À medida que eu fui me conhecendo, que eu fui limpando, que eu fui me liberando, é uma coisa tão engraçada, porque no final do meu tempo na televisão, eu só fazia matéria de comida, de comportamento, de coisa gostosa, de política, de economia, que eram um pouquinho mais densas, mas geralmente eu só fazia matéria leve, sabe? Coisas assim, para o jornal matutino, diário, tranquilas. Eu falei, gente, alguma coisa mudou. E eu só fiz
essa conexão muito depois. Mas o que eu percebi, e hoje eu digo com realmente um conhecimento de causa, é que à medida em que a nossa energia muda, aquilo que aquilo que acontece à sua volta muda. Aí eu estou falando o que acontecia no meu trabalho, aquilo que era pesado, denso, sangue, choro, e não sei o quê, se transmutou completamente. E aí eu comecei a fazer matéria de comida e o povo olhava para mim na rua e falava assim: "Você é um cara que faz só matéria de comida lá na televisão, né? Vai engordar, vai engordar, vai engordar." Não, não, deixa eu ver. Então, assim, isso foi muito bom, sabe? E isso é a mesma coisa que a gente pode fazer com tudo na vida. À É, medida em que você se limpa, as pessoas vão ficar mais leves para você, os relacionamentos vão ficar mais leves, a sua vida vai ficar mais leve. E tudo aquilo que você vive em volta também vai ficar mais leve. É um processo sim, natural. sim. O Romualdo fez uma pergunta aqui, ó, que ele trabalha com alunos do direito que entregam trabalhos plagiados, o que é crime, e eles reclamam dele porque ele é rigoroso, enquanto que, na verdade, ele quer apenas formar bacharéis éticos. Se ele está errado. Você, deixa eu só me lembrar aqui. Então, a sua pergunta, você mesmo já está respondendo, né? Você quer apenas formar bacharéis éticos, né? Então, qual é a sua verdade? A sua verdade é que você quer formar bacharéis éticos. Então, você defende a Uhum. sua verdade, né? Eu defendo a minha verdade. Não importa se algumas pessoas não compactuam com ela. Não tem problema. Não deixa de ser a minha verdade. Nunca vai deixar de ser a minha verdade aquilo que eu acredito, mesmo que muitas pessoas não acreditem, né? Eu preciso saber qual é a minha verdade e defender a minha verdade. Ah, todo mundo precisa acreditar no que eu acredito? Não. Eu preciso acreditar no que eu acredito. Só eu É. preciso acreditar, né, Romualdo? Então, tá perfeito que você queira, que você tenha esse valor no seu trabalho, que você defenda esse valor no seu trabalho. Eu também tenho os meus valores no meu trabalho. E no meu trabalho, eu também defendo os meus valores. Eu tenho alguns princípios que eu uso no meu trabalho. E que não adianta, ninguém vai me convencer a mudar esses princípios, sabe? São princípios que eu trago dos aprendizados que eu já tive, de coisas que já aconteceram. Eu aprendo muito com a minha vida, então são as minhas verdades, né? Eu não quero convencer ninguém a usar as minhas verdades, mas as verdades que eu criei para mim a partir dos meus aprendizados, eu, 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 eu levo, né? São importantes para mim. Sim, e também, pensando no que o Romualdo trouxe, muitas vezes os alunos querem ir pelo caminho mais fácil, é natural. Todos nós, em algum momento da vida, queremos o caminho mais fácil. A questão é, o caminho mais fácil nem sempre leva ao lugar em que nós realmente queremos estar. E talvez seja importante fazer esse tipo de indagação, né? E aí eu trago um princípio de comunicação não violenta, que é você contar como você se sente e perguntar para as pessoas quais são as necessidades delas, então, já que elas estão entregando isso para você, o que, que elas têm de necessidade que de repente você não ouviu, ou falar também das suas necessidades para elas, né? Para esses alunos que muitas vezes podem até acreditar no mesmo que você, mas aí eles acreditam que não, que você está ali para ser alguém que é um carrasco ou qualquer coisa do tipo. Mas muitas vezes é só uma questão de se comunicar, né? Muitas vezes é só uma questão de falar e ser ouvido e ter clareza, né, de que foi ouvido, do mesmo jeito em que estar aberto para ouvir também é muito importante. Mas sem dúvida É, nenhuma, as conversas honestas e verdadeiras, reais, são muito importantes e muito necessárias, é o que a gente disse. Falar a sua verdade nunca sai caro. E dizer a é sua verdade. verdade realmente, mesmo que seja uma conversa difícil, né? Em qualquer momento da vida, as conversas difíceis são muito necessárias para que a gente possa viver a nossa verdade de um jeito mais leve, para que a gente possa ter sempre o melhor de todas as nossas relações, né? Sim. Olha, o Romualdo está dizendo que eles ameaçam com abaixo-assinado para tirar ele da faculdade, né? Que os alunos fazem essa ameaça. Que tudo isso vem Uhum. fazendo ele repensar muito no trabalho dele, no desejo de mudar, que ele ama dar aula, mas que ele está desmotivado com a sala de aula.
penso em dar cursos online. Então, Romualdo, tudo que acontece quando a gente quer levar a nosso favor, né? Quando a gente quer trazer para ser um presente, a gente pode trazer para ser um presente. Como essa reflexão que você está trazendo, né? Eu tenho uma verdade em relação ao meu trabalho que está sendo difícil de ser praticada. Então, o que é maior, né? O que é maior? Esse lugar que eu estou ou a minha verdade? Para mim, Janice, a minha verdade é sempre maior, né? Eu já fiz movimentos enormes na minha vida, segui fazendo no meu mundo novo, inclusive, considerando que a minha verdade é maior. Então, sendo a minha verdade maior do que esse contexto, para onde eu posso levar o meu trabalho, né? Para onde eu posso seguir com a minha missão, contribuindo, gerando valor, fazendo diferença, ajudando a quem realmente quer a minha ajuda, a quem vai se beneficiar da minha ajuda, acreditando nas mesmas coisas que eu acredito, né? Então, talvez isso seja um sinal para você de que a sua verdade nesse lugar não está sendo acolhida. E para ser acolhido, você vai desrespeitar a sua verdade? Qual é o pior caminho, né? Qual é o pior caminho? Eu, Janice, acredito que o pior caminho é desrespeitar a minha verdade para ser acolhida em um espaço, porque eu estou dando poder, um poder maior àquele espaço e não a mim, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. É lógico que sempre com muita amorosidade. Amorosidade com a gente, com a história que a gente tem naquela instituição, com o que a gente já construiu ali, sempre trazendo um contexto de uma comunicação amorosa. Eu também concordo com o G, que às vezes esses conflitos surgem muito mais por uma dificuldade na comunicação do que na postura em si ou na verdade em si, sabe? Uhum. Então, acho que é bom olhar para como isso está sendo comunicado e, se for o caso, fazer uma reflexão sobre a sua verdade, em que lugar ela pode ser uma luz, uma contribuição de valor, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Helder está perguntando qual a importância de escrever num papel o que estamos sentindo, ajuda a aliviar tensões e angústia. Helder, existe uma técnica chamada processamento. Processamento é uma técnica que eu aprendi com uma mestra muito especial, que eu tenho um carinho enorme por ela na minha vida, que eu aprendi e aprendo muito com ela até hoje, que é a Leslie Temple. Tem até um post, o meu Instagram, não sei se vocês seguem, mas o meu Instagram, ele é uma salinha de aula. Ele ensina muito, ele tem aulas, assim, tem conteúdos com aula, que é uma aula completa. E tem um deles que explica isso, processamento. O processamento é o seguinte, você pega a banana, né, banana, a fruta, e coloca no liquidificador com leite, ela sai vitamina de banana, né? E escrever é a técnica de processar os sentimentos. Você pega um sentimento mal elaborado em você, que está muitas vezes trazendo uma ansiedade muito grande, ou um desequilíbrio muito grande, uma raiva muito grande, algo está te afetando muito, né? Ele está no papel da banana, assim, ele está sem ser tratado. Você escreve, você processou, você criou uma consciência maior sobre esse sentimento, liberou esse sentimento, aprendeu com ele, né? Ele entrou banana e saiu vitamina. Esse é um hábito que, com o passar do tempo, vai expandir muito a sua consciência, vai trazer uma presença maior e um maior domínio dos seus sentimentos, das suas emoções, uma grande conscientização sobre os seus padrões emocionais. Então, a técnica do processamento, ela é muito poderosa. É uma coisa que eu usei a vida inteira, intuitivamente, mesmo sem saber. A Leslie ensina umas formas bem práticas de fazer, que não era a forma intuitiva como eu fazia, mas não importa. O que eu fiz sempre me ajudou. Depois eu aprendi com ela um jeito de elaborar melhor. Mas escrever é suficiente para quem não teve acesso aos conhecimentos da Leslie. Tá bom? Escrever é incrível. Escrever é algo que foi perfeito que você disse, já. Essa comparação é sensacional. Que eu acredito que é isso também, assim, quando você escreve, você libera um monte de coisa. Na constelação, muita coisa é escrito, por exemplo. A gente escreve muito para liberar. Você coloca aquele sentimento inteiro no papel e, de alguma forma, você se libera dele, né? Então, isso é muito forte. Muito forte. Sim, sim. Bom, legal. Eu e G já passamos do tempo aqui da nossa conversa, mas a conversa estava animada, estava mesmo como um café, né? Aliás, Muito a gente bom. nunca tomou um café, a gente nunca se viu pessoalmente, eu e o G, né? Nunca. Vamos lá, na hora que passar essa pandemia, eu vou desembarcar aí no Rio de Janeiro.
A gente vê. Sim, mas foi maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada, meu amigo. É sempre um prazer ter você comigo em todas as situações, né? Nós estaremos juntos na subida, que o G me ajuda lá, né? Desde a primeira ele me ajuda. E vocês vão ter a presença dele lá também, fortalecendo a nossa egrégora de mãos dadas na nossa grande roda. Tá bom? Gratidão, Jean. É É, sempre uma honra estar com você no Vencer Você é incrível. Vocês que estão de malinhas prontas aí, vocês vão amar com toda certeza. Estejam preparados para largar essas malas tudo para trás, né? Primeiro você arruma a mala, enche ela com tudo que tiver que encher, e aí depois você vai deixando ela cair montanha abaixo, né, para subir mais leve, né, é. Jean? Sim, sim. A gente já está com as inscrições esgotadas, né, em todas as lives. Algumas pessoas depois me procuram. Se você quiser saber sobre a vivência, me manda um direct e aí a gente conversa por lá, tá bom? Nós já estamos subindo desde segunda-feira, que a gente está, desde sexta-feira, na verdade, que a gente está arrumando as malas e já tem sido incrível. Só essa atividade de arrumar as malas já está trazendo muita cura, muita expansão. Tá lindo o que está acontecendo lá no grupo, tá maravilhoso. Então, Sem um beijo para dúvida. todos vocês. Obrigada porque vocês estavam aqui. Gê, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. A gente se vê na Gratidão, meu sexta, lá na amor. subida. Se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.